Queridos, boa tarde. Nós temos a oportunidade hoje de colocar mais um vídeo no canal. Eu gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Você que já é inscrito, não esqueça de dar o like se você realmente gostar dessa palavra e se ela realmente edificar a sua vida. Eu gostaria, meus amigos, de ler com vocês em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 14, a descrição do quarto dia da criação. Diz assim: Deus disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos, e que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e as estrelas. Deus as colocou no domo do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim houve a tarde e a manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, nós vemos que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Nós já trabalhamos aqui em outros vídeos sobre a criação, onde nós falamos que Jesus representa o sol nascente, o sol da justiça, a lua representa a igreja, o corpo de Cristo, e as estrelas representam nós individualmente como filhos de Abraão. Mas eu gostaria de focar hoje na questão aqui do que o Senhor falou, que eles seriam para marcar estações, dias e anos. E uma coisa muito interessante, muito importante a gente observar na história do povo de Israel, que existia uma tribo chamada Issacar. Essa tribo era uma tribo que prestava atenção nos tempos, estudava os tempos e as épocas, buscava entender a hora do povo de Deus ir à guerra e a hora de não ir. E era uma tribo que tinha uma ação de Deus sobre eles para discernir os tempos. E queridos, agora nós, na nova aliança, nós temos o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, nós temos os 7 Espíritos atuando também sobre nós, como atuavam sobre a vida de Cristo, e os Espíritos de Deus que atuam em nossa vida, eles também operam em nós essa compreensão dos dias, das estações e dos anos. E quando nós paramos para observar melhor isso, nós nos tornamos mais assertivos, mais precisos na nossa atuação como sacerdotes, como filhos de Deus. Exemplo, existem irmãos que estão guerreando e batalhando em oração e lutando quando não é tempo para gastar energia com determinado assunto ou determinado aspecto, porque é hora de plantio, ele deve estar semeando e na verdade ele está guerreando. É claro que a gente vê lá nos livros da restauração, dos muros com Neemias, que o povo tinha uma espada na mão e a ferramenta de edificação de construção na outra, e que eles estavam construindo e ao mesmo tempo vigiando. É claro que nós vamos ter que vigiar em todo o tempo, vigiar em todo o tempo, mas entender o tempo que nós estamos, a estação que nós nos encontramos, os dias que nós estamos vivendo é fundamental. E eu sempre costumo dizer para os irmãos que congregam conosco que Deus nos pede uma coisa só, uma coisa de cada vez. E todas as coisas que Deus nos pede está sempre ligado ao nosso amor a Ele. Nós devemos executar simplesmente se nós sentimos leveza e graça no aspecto eu estou fazendo porque amo a Deus. Aquilo pode sim exigir renúncia, aquilo pode sim ser pesado no aspecto de ter que abrir mão, de ter que passar por um processo, mas é leve no que tange a intenção do coração. A sua shalom, ela vai estar grande dentro de você, a paz de Deus vai estar grande dentro de você. Por quê? Porque você vai estar fazendo por amor, ainda que seja difícil, ainda que seja um rompimento e ainda que seja um processo árduo e pesado, mas está baseado no amor, porque nós somos os discípulos do amor, E aí o que eu quero que você entenda então? Nós, quando percebemos as estações da nossa vida, e a gente vê isso na vida de homens de Deus, Teve um momento que Abraão, ele movimentou para o sul, para o norte, para o leste, oeste. Houve percepção dos tempos, também com Jacó, com Isaac, com Moisés. Nós vemos a ação dos tempos na vida de Moisés. Ele nasceu exatamente no tempo que ele deveria nascer, para que houvesse libertação do povo de Israel. Nós vemos que lá em Gênesis 17, ou Atos 17, 26, fala que num só dia Deus criou todos os homens. De um só homem, Deus criou todos os homens. No 6º dia, quando Deus criou Adão, Ele criou todos os homens, sem dúvida. Mas lá também diz que Deus determinou a época que cada um de nós iríamos vir à luz e os lugares que nós habitaríamos. Então eu gostaria que você
prestasse atenção no seu momento com Deus. O que o Pai está te pedindo agora para você individualmente, para a sua família e para a sua congregação? Discernir os dias, estações e anos são fundamentais. E outra coisa que eu gostaria de ler com vocês, é muito conhecido esse texto. Lembra o primeiro milagre que Jesus ele opera, né? Ele vai operar em Caná da Galileia. Eu queria ler esse texto em João capítulo 2. 2 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Yeshua estava ali. Yeshua e os discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O vinho acabou, e a mãe de Yeshua lhe disse: eles não têm mais vinho. Yeshua respondeu: mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele lhes disser. Havia 6 potes de pedra para as purificações cerimoniais judaicas. Cada pote continha de 75 a 114 litros. E Yeshua lhes disse: encha os potes com água, e eles encheram até a borda. E ele disse: agora tirem um pouco e levem ao homem carregado da festa. E eles o levaram. Isso aqui para mim é muito significativo, porque Maria, ela percebe uma situação, ela percebe o tempo, e Yeshua chega a dizer: essa ainda não é a minha hora. E então, se o nosso Senhor, ele tinha plena clareza do tempo, do discernimento do tempo para agir e para atuar. E uma coisa muito interessante é que talvez o Senhor esteja referindo, não era a hora de repente de fazer uma declaração sobre o vinho, ou uma mensagem sobre o vinho, porque nós sabemos que no último movimento do Senhor com seus discípulos, ele pegou o pão, né, partiu, representando o seu corpo, e pegou o vinho, e que o vinho ali representava o seu próprio sangue, o sangue da nova aliança. Então, de repente, o que o Senhor estava querendo dizer, talvez seja exatamente, não era a hora ainda de apresentar o vinho, ou a nova aliança, ou aquilo que seria o seu sangue. Aqui foi o primeiro dos seus sinais. Mas é muito interessante que ele dá uma ordem, ele não desonra a mãe, né? E nas versões em português, seja Almeida Corrigida Fiel e as demais traduções em português, nós vamos achar a palavra mulher. Mulher ainda não é minha hora, mas essa palavra mulher também é um pronome de tratamento, né, no meio do povo de Israel, não era um desrespeito à sua mãe. Essa versão que eu estou lendo é a Bíblia judaica completa e fala exatamente mãe, né? Yeshua chamando Maria de sua mãe. Então o que eu queria que vocês prestassem atenção? O nosso próprio Senhor, ele sabia a hora de operar, a hora de atuar, por causa da ação do Espírito sobre ele, né? É bem claro, Isaías capítulo 11, versículo 2, que os 7 Espíritos de Deus estavam sobre Cristo, que ele era ungido pelo Espírito do Senhor e os demais Espíritos, né, de Deus sobre ele. E uma coisa para mim que é muito interessante, que também na última festa dos tabernáculos, que ele estava na terra como homem, ele não vai no primeiro dia, ele aparece somente no último dia em João 7, muito significativo isso, né? E ele vai dizer em João 7,38 que aqueles que crescem nele fluiriam rios de águas vivas do seu interior, do seu ventre, né? Então, queridos, eu gostaria que você passasse a prestar atenção. Quais são os dias que você está vivendo? Deus está te chamando ao arrependimento? Deus está te chamando ao quebrantamento? Deus está esticando a sua fé? Deus está chamando a sua atenção para que você seja uma pessoa mais ousada, mais determinada? Qual é o assunto que Deus está tratando com você nesse tempo? É importante respeitar os dias, as estações e os anos do trabalhar de Deus conosco individualmente, também na vida familiar e na vida congregacional. Outro aspecto muito importante, queridos, é que, por exemplo, nós vemos que as sementes, cada uma germinam num tempo, e nós somos um tipo de semente. Em Mateus 13, depois da parábola do semeador, Jesus vai dizer que nós somos a semente, né? Que o campo é o mundo e que o lavrador é o Pai, né? E nós vamos ter essa clareza. Então, as sementes germinam num tempo. Se você pegar uma semente de alface, se você pegar a semente de feijão, se você pegar o arroz, tudo tem um tempo para germinar. E outra coisa, elas têm um tempo também para frutificar. Exemplo, a tâmara leva 50 anos para poder produzir tâmara. Então, geralmente, quem planta a tâmara talvez não consiga desfrutar, dependendo da idade que tiver, plantou a tâmara. Então, o que eu quero dizer? Até mesmo sobre a semente existe a ação do tempo. Então, nós precisamos orar e pedir: Espírito Santo, por favor, traz clareza dos dias que eu estou vivendo, das estações no qual eu estou inserido e dos anos que eu estou vivendo.
Porque discernir dias, estações e anos é fundamental para nos tornarmos pessoas mais precisas, mais alegres, mais atuantes e vibrantes. Porque você pode estar fazendo um tipo de oração que não tem nada a ver com os dias que você está vivendo. Que não tem nada a ver com a estação que Deus tem com você ou com o ano que você está vivendo. Nós precisamos entender isso. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus, que é o maior modelo, o nosso Senhor Yeshua é o maior modelo. Ele era um homem que movimentava de acordo com o tempo. Outra passagem que me veio à mente. João 11. As irmãs de Lázaro enviam um recado para Jesus que Lázaro estava doente. E aí o que vai acontecer? Enviou no primeiro dia, que ele estava muito doente. Ele falou, Lázaro, ainda não chegou o momento de nós ir termos com Lázaro. Não é a hora ainda para estarmos com Lázaro. E aí depois de 3 dias ele disse para os discípulos, agora vamos e subamos, porque o nosso amigo dorme. E os discípulos pensaram que Jesus estava falando do sono da noite. Mas não era, né? Ele estava morto mesmo, porque a morte das Escrituras se apresenta sono. Porque a verdadeira morte, a morte espiritual, é o lago de fogo, que nenhum homem ainda experimentou de fato. Então, o que nós precisamos entender? Que é muito importante discernir os dias, estações e os anos. O próprio Jesus discerniu a hora de ir até Lázaro para ressuscitá-lo. Então, queridos, quanto mais buscarmos o Senhor nesse aspecto de entender a sua vontade, de acordo com os dias que eu estou vivendo, com as estações e os anos, isto fará muito sentido. E eu vou entender exatamente o que Deus está me pedindo. Lembrando que Ele só nos pede uma coisa de cada vez. Se Ele está te chamando ao arrependimento, arrependimento. Se Ele está te chamando à generosidade, à generosidade. Se Ele está te chamando ao quebrantamento, à oração, a se debruçar mais nas Escrituras, é preciso se dedicar. E eu quero encerrar então esse vídeo com o texto mais clássico das Escrituras a respeito do tempo, que é Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Há tempo para tudo, o momento certo para toda intenção debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de jogar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de descartar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de silenciar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Há tempo para todas as coisas, para todas as intenções debaixo do céu. Há tempo para tudo, o momento certo para toda intenção debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Então, queridos, eu gostaria de deixar esse vídeo com você para que você meditasse, orasse sobre isso e buscasse entender, porque senão você vai ficar confuso e perdido, né? E não vai estar entendendo o momento que você está vivendo. E o melhor lugar para isso é o lugar da oração, é o lugar de ouvir Deus, é o lugar da meditação, e você não deixe de fazer isso. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Shalom seja sobre você e sua casa. É muito bom estarmos juntos, meditando na palavra de Deus e pensando sobre a palavra de Deus. Um abraço a todos, que a graça do Senhor continue sobre vocês.